Gravando, né? Sei que deve ter um pessoal chegando ainda, eu não estou tendo acesso ao que vocês estão colocando, tá bom? Mas tem uma galera aqui por trás que pode eventualmente ver alguma mensagem, alguma coisa assim. Lembrando a todos os alunos do Cork que vai ficar gravado, eu coloquei até hoje no Instagram, que isso aqui vai ficar gravado para os alunos do Cork poderem assistir, caso alguém foi para a praia, foi curtir, tomar uma, né? Enquanto a gente está aqui se leando, faz parte da vida. Enfim, sejam bem-vindos. Eu acho que assim, nós estamos começando uma nova jornada com essas gravações ao vivo. Como está lá na landing page, a ideia é que nós possamos gravar praticamente todos os cortes ao vivo. Obviamente não todos com transmissão disponível para todo mundo, claro, mas para os alunos do Cork. Mas a ideia é que a gente possa ter um encontro semanal ao vivo. Não sei como eu vou garantir isso, se eu vou conseguir fazer isso. Às vezes é difícil, mas boa parte desses encontros eu quero que sejam ao vivo, pois eu acho que criam aquela interação, né? A gente ainda também pode definir melhor qual vai ser o dia. Eu tenho uma bebê para nascer, então tem toda uma estrutura que tem que ser montada para isso, tá? Mas obrigado pela confiança em a gente estar aqui discutindo, promovendo algo que a gente normalmente no dia a dia das faculdades, da graduação, no próprio internato, a gente não consegue encontrar um foco em raciocínio clínico, que é a base, na verdade, do ato médico, da ação do médico, é o raciocínio clínico, é o que vai guiar a escolha do teste diagnóstico, é o que vai guiar a terapêutica que nós iremos escolher e vai fazer com que a gente saiba interpretar os dados da literatura de quando eles chegam para a gente. Então, vamos lá, sem conversa mole, começar a ler o caso clínico que eu recebi aqui, que os meninos me apresentaram. Um paciente do sexo feminino, de 35 anos, com dispneia progressiva aos esforços há 8 anos e tosse seca. Negofebre, edema, disfagia, espessamento cutâneo, racha em face, tronco, mãos e membros inferiores, Renault, fraqueza muscular, artralgia e bacteamento digital. Antecedente médico sem comorbidades prévias, antecedentes familiares, avó e tia com pneumopatia, mas não soube referir com as patologias, hábitos de vida, negou tabagismo ativo e passivo, exposição ambiental a pássaro, fogão de lenha e asbesto. No exame físico, paciente com saturação de 90% em uso de catéter nasal, demais achados nada digno de nota, exceto na pele, lesões pequenas, similares ao angiofibroma em face, mas sem outras lesões. No exame físico pulmonar, murmúrio vesicular bem distribuído, com crépitos finos difusos em ambos os pulmões e sibilos, não especificou se é inspiratório ou expiratório. No aparelho cardiovascular, bolhas rítmicas e normofonéticas em 2 tempos, demais aparelhos sem alterações. Esse é o resumo do caso. Eu não conheço o caso, tá? Estou sendo apresentado a eles aqui agora, tanto quanto vocês. O apresentador do caso, quem conhece, está aqui atrás, inclusive, para dizer se a gente vai errar e falar besteira. Mas vejam, eu achei interessante, o que esse caso tem de interessante, ou seja, uma mulher de 35 anos com dispneia progressiva aos esforços, há 8 anos, ponto. Só esse dado, só esse elemento aqui, que seria, digamos, a queixa principal, a gente já consegue estreitar boa parte do que a gente tem de raciocínio. E a própria anamnese, ela foi construída já com essa hipótese. Se vocês observarem, quem fez essa anamnese sabe o que está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele soube o que era importante negar. E aí entra a magia de uma boa anamnese. A anamnese, ela não é, a gente comenta isso ao longo do Cork inúmeras vezes, a anamnese não é uma coisa passiva onde você não interroga o paciente de forma mais ativa. Ela é uma construção do subjetivo para o ativo, onde o top do ativo vai ser o exame físico, né? Mas no início é algo mais passivo, que o paciente vai trazendo espontaneamente, e nós médicos nós vamos modelando isso paulatinamente. Eu costumo sempre dizer a ideia do repórter. Quem nunca ouviu a ideia de que se chegar uma pessoa muito importante aqui, um presidente, né, pessoa poderosa e tal, quem é que vai entrevistar esse cara? Chama qualquer porra lá, entrevista. Qualquer um pode entrevistar. Por que não? Qualquer entrevista, você é só fazer um cara de pergunta de abestalhado e você fazer um checklist lá, não vai mudar nada. Bota Cacau para entrevistar esse cara, perguntar sobre a família dele, sobre o trabalho dele. Ou seja, você seleciona um entrevistador específico para aquele paciente, para aquele problema, para aquele entrevistado. Ou seja, porque o paciente vai ser diferente. Então veja que é importantíssimo que o médico fortaleça a sua capacidade de construir essa anamnese. E nesse caso, quem construiu a história, construiu e negou coisas importantes, mais importantes do que querer afirmar alguma coisa. Então, por exemplo, me interessa num paciente desse aqui, de forma muito clara, querer alguns detalhes da vida dele, pessoal e tal. A priori, não tem muita importância isso aqui para mim. Por exemplo, a pessoa não colocou aqui quantas gestações ela teve. A pessoa não colocou, não está aqui nos dados se é G1, G50, G0. Ela a priori não colocou. É interessante saber para o raciocínio diagnóstico desse caso em específico, a princípio não necessariamente, não tão necessário assim. A gente pode até discutir algumas outras variáveis, mas
ela vai ter outra importância, que não necessariamente o diagnóstico, mas um estreitamento de relacionamento, um estreitamento de laços, um conhecimento mais do seu perímetro, mas não para o fim do diagnóstico e tratamento dessa paciente necessariamente. Então, o que é que a pessoa colocou aqui? Uma dispneia progressiva aos esforços, como é que eu penso? Essa pessoa, quando escutou essa queixa e está colhendo essa anamnese, como é que o cérebro da gente vai funcionar? A dispneia progressiva aos esforços, todo mundo tende a correr para o coração. Coração, cardiopatia, ICC, é isso que nos marca. Especialmente por causa da classificação de NIRA, né? Dispneia progressiva aos esforços, NIRA 1, NIRA 2, NIRA 3, etc. Né? Aos pequenos esforços e tal. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a dispneia, eu costumo dizer que a gente pode raciocinar de forma simples e rápida em 4 braços. Eu posso ter uma dispneia progressiva aos esforços por conta de condições pulmonares propriamente ditas, né? Ou seja, doenças do pulmão. Eu posso ter por conta da doença cardíaca, que de uma certa forma não deixa de desenvolver o pulmão para causar dispneia, mas a gente tem primariamente uma doença do coração. Nós podemos ter uma doença do músculo, da musculatura pulmonar, da musculatura respiratória, e nós podemos ter, por fim, a própria anemia, a síndrome anêmica com dispneia progressiva aos esforços. Esses seriam os 4 pilares básicos de uma dispneia progressiva aos esforços. Agora, pense comigo, cada um desses você vai abrir um leque de possibilidades, de mais diagnósticos sindrômicos e depois diagnósticos etiológicos. Por exemplo, o cara pode ter uma síndrome anêmica, a síndrome anêmica é porque ele tem uma anemia ferropriva, ele tem anemia ferropriva porque ele tem uma ulcerose hepática, que foi provocado por causa de abuso inflamatório. Percebe que cada um desses vai ter uma cascata que vai exigir de nós um raciocínio. Então, quando a gente escuta dispneia progressiva aos esforços e trabalha nesses 4, qual o primeiro filtro que pode me auxiliar já a tentar separar a anemia, coração, o próprio pulmão e o músculo? A gente tem alguns elementos que podemos usar. Por exemplo, se essa paciente relata tosse seca associada e é uma dispneia de muito longa data, 8 anos de dispneia, isso não deve ser síndrome anêmica, isso não deve ser uma miopatia que não evoluiu de outra forma, isso é estranho, isso não deve ser uma cardiopatia a priori. Está muito tempo, então o tempo fala contra essas 3 variáveis, já pulmão se comporta assim. Uma outra coisa, a presença de tosse seca, você não espera isso nem em anemia, você não espera isso em músculo, você espera isso em mais doenças pleuropulmonares, doenças cardíacas eventualmente, mas a tosse seca se arrastando, isso é mais comum em doenças pulmonares. Então veja que 2 elementos, a tosse e o tempo, já nos ajudam a tentar encaixar essa paciente numa doença pulmonar. E nós podemos usar outros elementos, do exame físico, por exemplo. Porra, tá descorado, tá com a síndrome anêmica, fazendo dispneia, tem que estar bastante descorado. A parte cardíaca, o exame físico cardíaco, ele é elucidativo demais, mais do que a parte pulmonar. Então, porra, o cara não tem nada no coração, o cara não tem nenhum achado, não tem desvio de ictus, não tem nada. Então, assim, pouco provável que isso seja coração. Veja que se a gente analisa só essa história, só a queixa de dispneia progressiva aos esforços a 8 anos mais tosse seca, eu automaticamente me debruço sobre o pulmão. E quando eu me jogo dentro do pulmão, eu vou para 2 braços. Perdão, 3. Condições de alvéolo, digamos assim, eu gosto dessa didática de alvéolo, bronquíolo, brônquica, né? Que seriam mais, digamos, a parte do parênquima. Eu posso ir para o interstício, essa divisão é mais didática do que real, eu posso ir para o interstício e eu posso ir para o vaso. Eu costumo usar esse tripé da seguinte forma, já tem um corte onde a gente aborda uma dispneia, um paciente com um quadro de dopplerítica, etc., onde eu discuto isso, eu falo isso. Eu prometo a vocês que eu vou gravar, a gente já está programando aqui de fazer uma gravação e upar no corte várias... Eu tenho essas aulas, quem me conhece sabe que talvez até já assistiu, em quadro, onde eu faço vários esquemas didáticos. Eu vou gravar isso e vou upar no corte também, de forma que facilite, especialmente a galera do ciclo básico, a galera do ciclo clínico, a galera que está mais no meio da faculdade. Isso ajuda você a entender de forma rápida. A parede do alvéolo é como se fosse uma banda de um pão, a parede do vaso é como se fosse a banda de outro pão, e no meio a manteiga, o recheio, é como se fosse um interstício. Então quando a gente fala de pulmão, a gente pode estar falando desses 3 mecanismos básicos de dano, anatomicamente falando, ou funcionalmente na forma obstrutiva e restritiva, tá? E a parte vascular. Lembre-se, todas essas 3, seja uma doença especial de pulmão, seja uma doença obstrutiva pulmonar, ou seja uma hipertensão pulmonar, todas elas costumam cursar com dispneia progressiva aos esforços. E podem ter tosse. Então, qual elemento me ajudaria na anamnese e ou no exame físico já a filtrar isso e aumentar a chance de ser um ou outro? Por exemplo, as doenças pulmonares obstrutivas, que a gente resume em DPLC, mas asma também, hiperresponsividade brônquica, bronquiectasia funciona com comportamento obstrutivo, elas costumam ter um aspecto de crises, várias crises, tem períodos de exacerbação, então isso marca bastante. Nem todo mundo, porra, meu irmão, no amor e na medicina, nem nunca, nem sempre. Mas assim, como eu costumo dizer, urubu de baixo caga no de cima, né? Na medicina ele dá um rasante para baixo e caga no de cima. Então assim, você tem que ter um pouquinho de calma e tranquilidade na interpretação dessas coisas que eu estou falando. Então veja, asma e DPLC, que são os 2 protótipos de doença obstrutiva, são marcados em regra por muita crise.
exacerbação de DPOC e assim por diante, episódios de piora. Além disso, sibilância, é sibilo expiratório. Por que sibilo expiratório? Porque normalmente é de via aérea pequena. Sibilo inspiratório normalmente é via aérea alta, obstrução de via aérea alta, tá? Então por isso que a gente fala sibilos expiratórios, tá bom? Então, quando a gente tem isso, a gente lembra, ó, sibilância, episódios de crise, a gente lembra de um componente obstrutivo, beleza? Os componentes obstrutivos, asma brônquica, né, com hiperresponsividade brônquica e DPLC. O DPLC é um protótipo de aumento de complacência pulmonar, então ele aceita demais o ar, por isso faz alto PIB, pressão positiva ali. Ele tem uma complacência exacerbada, ele faz represamento aéreo. Isso é um protótipo de DPLC, que tem uma das suas formas bronquítico crônico, que é um tossidor da zorra. Só que é um tossidor normalmente o quê? Produtivo, tá? É um tossidor produtivo, normalmente vem com aspecto com mais escarro. Então assim, essa paciente fala estranho. Alguém pode dizer, ainda tem a idade. Realmente, 35 anos para ter DPLC, estranho, seria mais até asma, se a gente fosse pensar. Porém, existe DPLC em jovem, dependendo da causa, né? Tabagismo, exposição forno a lenha desde a infância, eventualmente não esquecer de deficiência de alfa-1 que pode fazer um padrão obstrutivo, enfisematoso e assim por diante. Mas então veja que nesse tripé, eu rapidamente, pelo padrão do que está sendo descrito, não me parece um DPLC. Me parece quem? Aí todo mundo vai ver interstício, é verdade. Parece interstício, apesar de vaso fazer algo parecido, muito parecido o vaso. O que é que eu esperaria que o vaso fizesse? No vaso, eu esperaria que a gente tivesse o seguinte: por ter 8 anos de história, eu já esperava um comprometimento do coração direito desse paciente. Eu já esperaria um padrão de corpo pulmonar, um coração direito sofrido, e aí eu esperaria ictus de VD, eu esperaria desdobramento de B2, lembra que o desdobramento ele pode ser fisiológico, tá? Você faz até manobras para isso, manobra de Ribeiro-Carvalho, etc. Então, assim, que aumenta o retorno venoso e aumenta o fluxo sanguíneo do lado direito do coração, isso pode aumentar sopro de tricúspide, etc. Então, ela não tem nenhum elemento de dano do coração direito, isso fala contra a sua hipertensão pulmonar de longa data. Agora, se ela poderia ser hipertensão pulmonar se ela tivesse a história de 6 meses, 1 ano, poderia, sem mais porra nenhuma. Né? A clínica, às vezes, não se acompanha do dano do coração, o corpo pulmonar ele é mais tardio. Tá? Então, você não espera o corpo pulmonar para lembrar de hipertensão pulmonar. Tá? Aqui a gente fica realmente, tem que ter um alto nível de suspeição para pedir o apoio do ecocardiografista e dizer, olha, eu estou pensando nisso, o ecocardiografista vai usar elementos para tentar te ajudar nesse quesito. Então veja que só por isso aqui, por exclusão, sobra o que é mais comum. Quem é que mais faz dispneia progressiva aos esforços de longa data com tosse seca? Esse é o binômio clássico de doença essencial de pulmão. E o que é engraçado, quem coletou essa história sabia o que estava fazendo. Ele se coletou já imaginando essa porra. Porque, veja, quando ele nega disfagia, o que ele está querendo com disfagia, porra? O que tem a ver disfagia com essa parada aqui? Ele está pensando em quê? Ou seja, se o cara está perguntando sobre disfagia, ele talvez esteja querendo pegar uma esofagopatia. Está pensando em broncoaspiração, para essa paciente? Não é. Ele está pensando provavelmente em uma doença que pega esôfago e que pega pulmão. Que doença que faz isso? As colagenoses, a praia da reumato. Ele pode estar pensando em dermatomiosite, polimiosite, ele pode estar pensando em esclerose sistêmica, que faz muita disfagia. Eu até postei recente no meu Instagram um esôfagozão lá dilatado. Muita gente marcou coisa. Perguntou sobre espessamento cutâneo. A pessoa está querendo o quê? É esclero, porra. Ou seja, rache em face. Eu não sei o que cria com essa porra, não. É dermatomiosite, talvez. Porque se der rache malar, fotossensível, vai pensar em lúpus? Aí que está o bizu. Se você está pensando em interstício, na reumato, a sua anamnese é triada para quem? Na cardio, sua anamnese é tirada para quê? Ou seja, estou em interstício. O cardio busca o quê? Remédio, amiodarona, por exemplo. Algumas medicações que fazem intersticiopatia. O reumato tria para onde? Tria para as colagenoses esclero, dermatopolimiosite, Sjögren, artrite reumatoide menos, porque a doença da AR ela vem articular com o pulmão. Tá? Mas as outras ela vem às vezes o pulmão e o resto você encontra buscando ativamente. Então perceba como você vai no interstício, você vai tangenciando o paciente em busca de elementos para te ajudar a dar o diagnóstico de interstício. Não, é para te dar o diagnóstico etiológico do interstício. Mais do que o diagnóstico de interstício. Porque o diagnóstico de interstício é muito clínico mesmo, dispneia para os seus esforços com tosse seca crônica, deve ser interstício. Vai para o exame físico, tem lá, tem alguma porra aqui, ó. Crepto fino, difuso, em velcro, ou seja, isso é típico de interstício, né, em velcro. Né? Então assim, que é interstício eu não tenho dúvida. A dúvida que pairou provavelmente para o entrevistador, o estudante e o médico que fez essa entrevista é: qual a causa dessa porra? Então ele foi buscar a anamnese e digo de passagem. Muita gente fica me perguntando isso e fica na dúvida. Cacau, eu acompanho gente pra caralho. Aí você vai passar a anamnese, aí ou erra passando o paciente, a história dele
peregrinando pelo sistema de saúde, e ele fica perdido, mais perdido que bala em boca de banguela, né? Zanzando de um lado para o outro. Dizendo assim, paciente, sexo feminino, 35 anos, com dispneia progressiva, deu entrada na emergência, onde fez uso de diurético empírico, com melhora parcial, aí associado também fez nebulização, e aí ela melhorou, recebeu alta usando azitromicina. 5 dias depois ela voltou, e aí interna. Eu falei, você está contando a história dela no sistema e não da doença dela. A pessoa que já coletou a história da doença dela, isso é interessante. E o que essa pessoa está tentando cercar são justamente essas possíveis etiologias. Eu não sei, e esse é o que eu vejo muita gente contando, quando o erro não é por conta de contar a história do paciente no sistema de saúde, ao invés de contar a história da doença no doente. A anamnese é em busca da doença no doente e não do doente no sistema, certo? Então, o centro da anamnese é esse. Ou eu não sei, o outro erro que é o quê? Você pensar que está estanque, congelou. Falei congelou aqui, essa semana foi uma merda da porra, vou contar uma dentro aqui. É sempre assim essa porra. Quem está assistindo pela primeira vez é assim, e paciência. Eu atendi recentemente, fiz uma teleconsulta, uma consulta online, e era um gringo. Aí eu, porra, vou treinar meu inglês. Hoje eu vou ver meu inglês. Pode estar até assistindo o giro dele, gente boa pra caralho. Foi meu aluno, e aí foi ele que pediu pro, sei lá, o familiar dele, que mora lá na casa do Chapéu, que é gringão, fazer uma consulta, porque onde ele mora é uma merda. Uma medicina ruim da porra, entendeu? É uma medicina que não tem mercado privado, todo mundo tem que estar obrigatoriamente ali dentro do sistema. O cara não tem direito a marcar uma consulta particular com ninguém, entendeu? Aí o cara fez essa consulta. E aí eu falei, pô, vou treinar meu inglês. Por que eu lembrei do congelar? Porque eu sou muito espontâneo. E aí o meu inglês, falta as palavras da gíria, né? Aí, claudico algumas coisas. Aí eu cheguei pro cara e eu falei assim, eu não fico congelado no nome da doença. Eu explicando pro paciente, né? Aí eu, como é que eu vou falar essa porra? I don't frozen! Rapaz, que resenha do caralho. Eu só lembrei de minha filha que assiste Frozen, entendeu? O cara ficou olhando assim pra mim. Que cara louco. Mas enfim, você não pode ficar, feito adendo, congelado nessa porra. Então assim, a anamnese aqui, o que é que pode ter acontecido? O cara coletou a anamnese, não perguntou nada sobre disfagia, sobre espessamento cutâneo, não sabia nem o que estava acontecendo. Quando chegou no exame físico, que viu crepto fino e bibasal, ele pensou, eita porra, pode ser um intestício. Aí ele voltou e refez a anamnese. É assim. A anamnese não é estanque, travado, parado, parecendo uma bestarado, não. Chegou no exame físico, aí eu encontro um sinal nele, né? Opa, tem uma pereba aqui na sua perna. E não posso mais perguntar como foi. Porra, que viagem, é dinâmico. Anamnese, o papel, ele tem aquela rigidez de queixa principal, HMA, interrogatório, aquele rito, mas a forma como você coleta é humana, pô. Ou seja, é prosa, é bate-papo, tem que ser extremamente espontânea, tem que ser um interesse genuíno em entender o que está acontecendo com o cara. Curiosidade mesmo. E, obviamente, que às vezes o paciente diverge, o paciente vai devagar pra caralho, faz parte, aí você deixa ele devagar um pouquinho, pra deixar o cara falar mesmo, depois você puxa ele pra realidade que você tá querendo buscar. Então, essa dinâmica da anamnese, ela é linda, e ela não é necessariamente demorada. Essa falácia de que a anamnese boa, a anamnese que dura 1 hora, meu amigo, ficar 1 hora conversando, normalmente é sinal de burrice. Porra, 1 hora pra você, puta que pariu, não dá. Então, assim, tem um limite para isso também. Então o pessoal gosta de vender uma ideia de que a minha anamnese é longa. Cuidado com o charlatão, adora falar isso, adora essa conversa mole. Então assim, o tempo muitas vezes você vai usar para outras circunstâncias, para estreitar relacionamento, para bater um papo sobre outras coisas. Isso eu faço direto no consultório. Quem paciente meu que estiver assistindo sabe muito bem disso. Às vezes é 10 minutos para resolver a doença do cara e 30 minutos proseando. Como é que tá a vida? E aí, papapá, e fica perguntando da vida, falando de política, de tudo, de remédio, de um bocado de porra. Enfim, essa anamnese está perfeita, eu achei linda essa anamnese, quem coletou aqui, coletou de forma bem precisa, e essas negativas são extremamente importantes. Negou o bacteamento digital, importante, porque nem toda intersticiopatia bacteia. O bacteamento digital é aquela frase clássica de CG, né? Tem as leis de CG, os mandamentos de CG, uma delas é pneumologista que se preze comece o exame físico pelas mãos. E reumatologista que se preze tem no raio-x de tórax a extensão do exame físico. Por que ele diz isso? Porque o reumato, a gente sabe que a reumatologia, o paciente vem com artralgia, vem com dor musculoesquelética, ou alguns quadros de racha cutânea, é o que muito chega no consultório do reuma, e aí você fica na pista daquela artralgia especial, você às vezes não acha mais nada na sua anamnese, e o raio-x, você exame no pulmão, não acha nada, porque a propedêutica pulmonar ela é pobre,
ela é uma propedêutica um pouco mais pobre, do ponto de vista de auxílio etiológico, e o cara já tem um interstício, por exemplo, tem uma adenopatia labilateral, e você não tem como adivinhar aquilo no exame físico, porque às vezes você não pega aquilo. É quando você faz o raio-x, ou hoje a tomografia, você identifica alguns achados que corroboram para você alguma hipótese etiológica. Por exemplo, quem é que faz interstício e não baqueteia? Classicamente, sarcoidose. Sarcoidose é uma causa de doença intersticial de pulmão que não costuma baquetear. Tá? Então você vai ter essa brincadeira entre o baqueteamento digital, e por isso que a pessoa fez questão de negar o baqueteamento digital, ou também chamado de dedo hipocrático. Então, ela negou tudo, negou racha, negou alteração em mãos, membro inferior. A mão, quem me conhece sabe, quem não me conhece nunca viu no leito, mas brincam que eu sou cigano, brincam que eu estou lendo a mão do doente. Teve paciente que perguntou se eu era manicure. Doutor, você é manicure? Eu falei, porra, não. Eu já conheço unha, conheço as francesinhas da unha. Ontem até vi uma, eu falei, tem francesinha aqui, hein? Aí não tem nenhuma unha solta, ela disse, essa pequena. Enfim, porque a mão, ela dá muita informação sobre o doente de forma que a gente não tem como imaginar, especialmente em doença pulmonar. Especialmente em doença pulmonar, porque é um cara com interstício e Renault, interstício e alteração perungueal. Interstício, isso ajuda muito você. Interstício, espessamento aqui nessa região, que você pensa o mão de mecânico. Então, é muito útil, rápido, prático de você fazer. Quando ele está falando, você está olhando a mão, então é bem útil. Então, nessa paciente, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de uma doença intersticial de pulmão, e eu não preciso de espirometria para me dizer isso. Me desculpe, mas a espirometria não preciso para me dizer que ela tem doença intersticial de pulmão. Padrão restritivo. Eu posso usar para prognosticar, para avaliar a gravidade, ou avaliar overlap com obstrução, já que ela tem um Sibiru no exame físico. Esse Sibiru no exame físico, provavelmente, não sei porra de exame nenhum, aqui é assim mesmo, tá? Provavelmente, por ela ter 8 anos de doença, a fibrose aconteceu, retraiu, e você pode ter algumas bronquiectasias associadas, e isso pode fazer algumas bolhas, alguns cistos, algumas lesões com padrão mais obstrutivo, você ter sibilância, especialmente quadros de longa data. Um bizu, interstício, que faz muita bolha precocemente, que faz muito cisto precocemente, lembra de dermatomiosite, lembrar de Sjögren, lembrar de linfangioleuminatose, que são muito císticas, histiocytose, são muito císticas, tá? Mas, via de regra aqui, é a doença intersticial de pulmão, diagnóstico sindrômico, fechado para mim. O que na história desse paciente, esse caso é muito bom, ao mesmo tempo que na minha percepção ele é muito fácil, eu não vou mentir que eu li aqui, eu falei, essa porra. Quando eu recebi esse papel que eu li, eu falei, acabou, o diagnóstico é fácil. Mas a graça do caso não é dar o diagnóstico. A graça do caso é você raciocinar assim. Porque o que é que tem nessa anamnese que faz você praticamente fechar o diagnóstico? E dizer assim, eu sei que essa pessoa tem e acabou o assunto. Praticamente. É o exame físico, o relato de lesões pequenas similares a angiofibroma na face. Isso daqui, meu amigo, assim, quem tem ectoscopia, quem está de olho, bateu, fechou, não vai perder muito tempo. Isso é altamente compatível com o que a gente chama de esclerose tuberosa. Eu tenho dificuldade de dizer que isso não é esclerose tuberosa, sabe? Que é uma doença genética, eu não entendo muito bem, é um complexo da esclerose tuberosa, mutação do TSC, que é Tuberous Sclerosis Complex, aí tem um bocado de porra lá, mas é uma facomatose. O que é uma facomatose? São as neurodermatoses. Todo mundo conhece neurofibromatose, que é tipo 1, tipo 2, tem associado com muito tumor, amartoma, tumor de rim pra caralho, acho que é von Hippel-Lindau, se não me engano, faz parte do complexo das facomatoses. E a esclerose tuberosa é uma delas, que tem muita manifestação neurológica normalmente, aqui eu não vi nessa paciente, não é obrigatório que tenha, mas muitas vezes vem com autismo, é um paciente com alteração comportamental, agressividade, surto, convulsão, epilepsia. Então, muitos desses pacientes têm um quadro neurológico que a doença pode ter uma penetrância muito forte, aí pegar desde a infância, é uma doença genética, autossômica dominante. Mas o diagnóstico fica fácil, eu duvido que vai vir outra coisa. A questão é, você, diante dessa doente, tô com essa paciente aqui, ouvi essa história, primeiro ponto, matar pela história, que é uma dispneia, que é pulmão. Do pulmão, matar que é interstício. Do interstício, matar na anamnese as suas etiologias. Cacau, eu nunca ouvi falar de esclerose tuberosa, eu não sei zorra nenhuma disso. Como é que eu vou adivinhar isso? Foda-se, lê. Você tem que ter o mínimo senso de percepção de atipia. O mínimo senso de padrão de normalidade. Por isso que a ectoscopia é foda. Eu sou fã da ectoscopia por isso. A ectoscopia, psicologicamente, é uma daquelas formas de Gestalt, né? Você absorve a forma da parada. Porra, bicho, a anamnese, ela começa com a ectoscopia, não começa o exame. Isso não é parte do exame físico, não. Isso é parte de tudo, pô. Como tá deitado no leito, como o cara tá entrando no seu consultório, como ele segura no ombro, no cotovelo. Puta merda, bicho, é um negócio impressionante. Mais uma história. Esses dias eu atendi um paciente